Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o programa de hoje destaca a capacidade de adaptação de cientistas e educadores a momentos de adversidades. Apesar do desafio de manter distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus, a produção científica e o ensino encontram caminhos para se manterem protagonistas na busca por soluções. E a gente continua a missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto? Vamos juntos! Vivenciar uma quarentena não foi motivo para adiar pesquisas em laboratórios e campos experimentais. Pesquisadores em todo o país buscaram alternativas tecnológicas para dar continuidade aos trabalhos essenciais, apesar da pandemia. A pandemia do novo coronavírus mudou o dia a dia de todo o mundo. No campo do ensino e da pesquisa científica, muitos projetos tiveram que se adaptar à nova realidade. Na Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o trabalho experimental teve que ser reorganizado. Muitos dos estudos só puderam continuar com os devidos cuidados que a nova realidade exige. No município de Itacoatiara, no Amazonas, a preocupação foi manter a alimentação diária de tambaquis e dar continuidade à pesquisa na área de nutrição de peixes. A palavra que resume toda essa situação, este momento que nós estamos vivendo, eu acredito que seja adaptação. Né? Adaptação no sentido de você continuar com suas atividades, mesmo estando em regime de teletrabalho, mas indo praticamente diariamente à unidade para proceder com a alimentação dos animais, né? Que, em primeiro lugar, a preocupação não só, né, em gerar resultados, em continuar com as publicações, com os trabalhos que envolvem a parte da nutrição, mas também com a preocupação com relação aos animais, né? No estado de rigidez, que eles necessitam de alimentação diária, e para que o experimento também não fosse paralisado. Em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, as pesquisas na área de microbiologia do solo também puderam continuar com ajustes no trabalho da equipe e com a ajuda da tecnologia. No experimento, os pesquisadores e técnicos estudam a fixação biológica do nitrogênio em plantações de leguminosas como feijão. Para mim, o trabalho remoto ele tem sido produtivo porque eu tenho me dedicado à análise dos dados dos nossos experimentos, também aprender novas formas de analisar esses dados e auxiliar os estudantes também com suas análises e na escrita e elaboração de trabalhos científicos. Além disso, eu tenho me dedicado também a ministrar aulas online nos cursos de pós-graduação. Para mim, isso não tem sido difícil porque é algo que eu já venho fazendo há algum tempo. Não é a mesma coisa que ministrar aulas presencialmente, mas é algo ao qual eu tenho tentado me adaptar. E então a tecnologia ela tem auxiliado bastante no nosso trabalho, especialmente na análise de dados. Nós utilizamos programas de computador, comunidades na internet que tiram dúvidas sobre essas análises, temos acesso a tutoriais. Em Cruz das Almas, na Bahia, é realizado um dos mais importantes programas de melhoramento genético do abacaxi em todo o mundo. O trabalho sofreu ajustes, mas segue em busca dos melhores resultados. O próprio pesquisador teve que assumir mais de uma função, desde a pesagem e preparação do adubo, polinização até o transplantio de mudas. Em final de janeiro e fevereiro deste ano, antes da pandemia, portanto, foi feita a germinação em laboratório dessas sementes, oriundas de polinizações feitas em anos anteriores, e as sementes elas germinaram em torno de 2 meses, 3 meses depois, numa condição de luz, mas sem substrato. Ela germina nas caixas de germinação, usando a própria reserva da semente. Então a colega pesquisadora do laboratório de semente me avisou, no final mais ou menos de março, abril, né, até maio, que era necessário fazer o transplantio. Foi o período que eu fiz então o transplantio. A gente teve que então encher
as bandejas com o substrato. E aqui nós estamos vendo várias seedlings, né? Cada planta dessa aqui é oriunda de uma semente. Ou seja, elas são irmãs entre si e são potenciais candidatos a futuras variedades. Então, se esse trabalho não fosse feito agora na pandemia, né, os seedlings iam morrer, na verdade, e nós íamos perder essas progênies, né, e teria que esperar mais um ano para gerar uma nova população como essa, e nós temos outras bandejas lá em outros locais. Ter acesso à ciência e a bons conteúdos sem sair de casa e por meio de alguns cliques já é realidade. Essa é a ideia do site Ciência em Casa, que reúne atividades científicas, jogos e informações de forma lúdica e descontraída. O objetivo é contribuir com a educação científica durante a quarentena por meio de conteúdos capazes de atrair a atenção das crianças. A navegação no site é linear e direta, o que permite o acesso a qualquer conteúdo com apenas 2 cliques. E o nosso programa, o Ciência é Tudo, também pode ser acessado por meio do site Ciência em Casa. Então, fica a dica aí para quem se interessa pelo tema, vale conhecer o site Ciência em Casa e já salvar nos favoritos. Foram mais de 2 milhões de inscritos. E esse número já antecipa o sucesso da edição remota da Olimpíada Nacional de Ciências. A competição tem o objetivo de despertar o interesse nos estudantes pela ciência, e a primeira fase foi realizada de forma 100% digital. Uma competição onde o caminho é mais importante do que o resultado final. A Olimpíada Nacional de Ciências, criada em 2016, é hoje um dos principais eventos científicos do Brasil e parte fundamental do programa Ciência na Escola, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI. O evento é coordenado pela Universidade Federal do Piauí. Abarcando áreas gerais de conhecimento como física, biologia, química, astronomia e história, o evento é voltado a alunos de escolas públicas e privadas, a partir do 8º ano fundamental até o 3º ano do ensino médio. Em 2020, por causa da pandemia, todas as provas da competição serão feitas remotamente. A primeira fase ocorre em agosto, a segunda fase em setembro e a premiação no mês de outubro. É justamente nos momentos de dificuldade é que as ciências aparecem e ajudam a resolver os problemas da humanidade. A gente que a princípio na UNC tinha uma dificuldade que seria como os alunos vão fazer prova se eles não podem ir para a escola. Aí a gente conseguiu desenvolver um método no qual os estudantes podem fazer as provas em casa, na rua, na praça, na escola, em qualquer lugar que eles estiverem, eles conseguem fazer. Inclusive, até mesmo se não tiver internet, ainda assim eles conseguem fazer prova. E, para nossa surpresa, foram mais de 2 milhões de inscrições. Por conta da pandemia, houve uma pequena alteração nos conteúdos a serem estudados pelos estudantes que fazem a UNC 2020. Ao invés de fazer a UNC com o conteúdo da série que ele está estudando agora em 2020, todos eles vão fazer com o conteúdo da série imediatamente anterior. Por que isso? Porque com a suspensão das aulas em todo o território nacional, os estudantes poderiam ficar prejudicados porque não chegaram a ter esses conteúdos dinamizados em sala de aula com seus professores. Então, todos os estudantes fazem prova nesse ano de 2020 com o conteúdo imediatamente anterior à série que ele está estudando. E para se preparar, no site da UNC e no aplicativo que a gente criou, nós temos todas as provas que já foram aplicadas da UNC dos anos anteriores. Inclusive, ele pode montar, fazer um quiz, jogo de perguntas e respostas com o aplicativo da UNC. O coordenador da Olimpíada Nacional de Ciências explica que, por meio do evento, os jovens são estimulados a resolver desafios que vão além da escola. E os professores, vendo o crescimento dos alunos, passam a desenvolver novas técnicas nas salas de aula, para estimular a produção científica desde cedo. O exemplo maior que a gente vê disso é o sucesso dos alunos de escola pública. Nós temos aproximadamente metade das premiações da Olimpíada Nacional de Ciências para alunos de escola pública. São alunos que receberam medalhas, certificados e conseguiram ir muito à frente.
E isso estimula muito porque vai criando um ciclo virtuoso. No final das contas, o grande ganho que a UNC tem trago é justamente a melhoria da educação básica. A professora Rafaela Lima criou o canal Mais Ciências no YouTube para ensinar diversos temas de maneira sintonizada com as novas mídias. Na época da Olimpíada, ela ajuda os alunos a se prepararem para as provas numa linguagem mais próxima dos jovens. Nesse período de pandemia, utilizar a internet, utilizar recursos tecnológicos para o estudo tem sido uma ótima alternativa. Então o canal Mais Ciências tem atuado aí como um suporte para os professores e estudantes. E também como um suporte importante para a preparação para a Olimpíada Nacional de Ciências. Essa Olimpíada tão relevante que está aí buscando estimular, motivar estudantes a estudar mais ciências. Astronomia, biologia, química, física, história e quem sabe ser aí os cientistas do amanhã. Então, se prepare! Um exemplo prático da importância da UNC na carreira científica dos alunos vem do biólogo Gabriel Melhado. Após várias participações nas Olimpíadas, ele, que sempre se interessou por ciências, ganhou estímulo para buscar um intercâmbio fora do Brasil. Hoje, ele abriu um canal nas redes sociais para ajudar os estudantes, por meio da pesquisa científica, a também terem oportunidades de ensino fora do país. Hoje, como biólogo formado com dedicação integral às ciências no Brasil, eu posso olhar para trás e enxergar com clareza que as Olimpíadas tiveram um papel fundamental na minha formação e me ajudaram na minha maior conquista, que foi conseguir uma bolsa de estudos para fazer parte da minha graduação nos Estados Unidos. Poder incentivar os jovens brasileiros a participarem também da Olimpíada Nacional de Ciências é uma missão muito gratificante que eu trago comigo, porque eu acredito verdadeiramente que a Olimpíada Nacional de Ciências pode ser sim uma ferramenta para revelar potenciais e futuros cientistas que vão contribuir muito com a ciência e a tecnologia do nosso país. Com essa compreensão e a dedicação que vocês podem dar na sua vida, vocês vão ver que só o céu é o limite e vão perceber que, literalmente, ciência é tudo. Hora de fazer uma pausa, intervalo rápido e o Ciência é Tudo tá de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E qual a dimensão da importância da ciência no nosso cotidiano? Será que a gente tem uma noção real? E os cientistas brasileiros são conhecidos do público? Será que recebem reconhecimento por seus grandes feitos para a ciência? Conscientizar a população sobre o valor que o investimento em ciência traz à sociedade. Essa é a proposta do Ciência Gera Desenvolvimento, um projeto da Academia Brasileira de Ciências que apresenta a obra de grandes cientistas brasileiros através de animações curtas, acessíveis e gratuitas. Ele surgiu da necessidade que a academia teve de mostrar para a população brasileira que a ciência feita no Brasil gera desenvolvimento imediato. Que no Brasil a gente não faz só ciência básica, que também é muito importante, mas a gente faz uma ciência que tem impacto imediato na economia nacional. Até o momento, foram produzidos 4 episódios, retratando a engenheira agrônoma Johanna Dubenheiner, o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, o médico Marcos Luiz dos Mares Guia e o geógrafo Milton Santos. Johanna Dubenheiner, ela trabalhava na Embrapa e na Rural do Rio de Janeiro, na área de agricultura. E o que a Johanna fez? Bem, a Johanna olhou para o Brasil e viu que naquela época o Brasil, a soja não crescia bem, não. E observou que a cana-de-açúcar crescia bem, porque ela conseguia fixar nitrogênio através de uma bactéria. Ela adaptou esse conhecimento
E aí o Brasil passou a ser um grande produtor de soja. Esta é Johanna Doberheiner. Nascida na Tchecoslováquia em 1924, ela chegou ao Brasil logo após a Segunda Guerra, onde desenvolveu toda a sua carreira científica. Um outro projeto que a gente também desenvolveu é sobre o almirante Álvaro Agilberto. Este almirante da Marinha, durante a Segunda Guerra, se deu conta que o Brasil não era independente nem em explosivos, nem na tinta que pintava os navios. Sabe de quem que o Brasil dependia? Da Alemanha, justamente o país contra quem a gente ia brigar. Ele foi para o laboratório, desenvolveu os explosivos e a tinta, e o Brasil ficou independente nesses dois setores. Esse almirante também foi o criador dos órgãos de financiamento e de institutos de pesquisa, reconhecendo que um país precisa ser independente nas áreas de conhecimento. Este é o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Nascido no Rio de Janeiro em 1889, ele ingressa na Marinha do Brasil em 1906, dando início a uma importante trajetória que mudaria os rumos do desenvolvimento em nosso país. Outra pessoa que a gente homenageou nesse projeto é Maris Guia. Maris Guia foi quem desenvolveu a insulina com base em células humanas. Antigamente, a insulina vinha do porco e muita gente era alérgica. O cientista, então, iniciou com sua equipe a busca por um método que usasse um componente humano como base. A resposta veio em 1990, com a insulina recombinante, fruto de um processo inovador, onde DNA humano se recombina com o DNA da bactéria Escherichia coli, que passa a produzir insulina humana. E nosso mais recente projeto é Milton Santos. O que Milton Santos se dedicou foi a entender como eram os processos sociais nas grandes cidades de países em desenvolvimento. Formado em Direito, mas apaixonado pela geografia, ele se tornou professor da Universidade Católica de Salvador e, anos mais tarde, doutor pela Universidade de Estrasburgo. Na época, era uma conquista rara para um jovem negro vindo de uma família humilde. Se você entrar na página da Academia Brasileira de Ciências, já na entrada vai ver Ciência Gera Desenvolvimento. E lá tem acesso aos vídeos. Também divulgamos os vídeos no nosso Facebook, no nosso Twitter, em todas as comunicações que a academia tem. Inclusive na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2019, onde a gente tinha um stand e mostrava para as escolas que iam lá visitar os vídeos desses cientistas. Divulgação científica, falar de ciência é muito importante, porque faz com que a população passe a acreditar em evidências para tomar suas decisões. E com evidências a gente toma decisões mais corretas e mais sábias. Viu só como a ciência tem o poder de transformar a sociedade? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia. De onde vem a inspiração para se tornar um cientista? Seja como autodidata ou com a ajuda de professores, o ponto de partida é o estudo. E alguns cursos tecnólogos ou de ensino superior servem como atalhos para quem sonha em seguir carreira científica. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Marcelo Morales, que é secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do MCTI. Seja bem-vindo, Marcelo, ao Ciência é Tudo. E quando a gente pensa no cientista, a gente já imagina aquele profissional que fica no laboratório fazendo 1000 experimentos, mas a gente sabe também que existem diferentes atuações. Conta pra gente um pouco como é a vida do cientista. O cientista é uma pessoa como outra qualquer. Esse estereótipo do cientista, que é um ser maluco, que fica dentro do laboratório pensando o tempo inteiro, é um estereótipo que hoje em dia é a mesma coisa quando a gente pensava da nossa avó, há tempos atrás. A gente pensava naquela velhinha de coque fazendo tricô. É a mesma coisa com o cientista. Há tempos atrás se pensava no cientista como aquele estereótipo Einstein, né? Com aquele cabelo, fazendo... Hoje não.
O cientista está no nosso dia a dia, a gente cruza com ele na rua. O que é o cientista? O cientista é um curioso e que tem a formação para pensar e demonstrar, através da metodologia científica, os fenômenos da natureza. Então, ele não está descobrindo nada. Isso que é importante a gente colocar. As coisas já existem na natureza. O que o cientista faz é desvendar os mistérios da natureza. Para ingressar nessa carreira, a gente sabe que existe todo um percurso aí de muito estudo, né? Quais são as possibilidades acadêmicas para quem quer se tornar um cientista? Então, a formação do cientista, quem é o cientista? Ele pode ser um cientista a partir de diversas áreas. Ele pode ser um físico, ele pode ser um matemático, ele pode ser um biólogo, um médico, um astrofísico, astronomia. Enfim, várias carreiras podem levar à formação do cientista. O que é importante? Você tem uma boa formação. Primeiro, a curiosidade. Primeiro, você tem que gostar de estudar. Então, gostar de estudar, porque o cientista vai estudar a vida inteira. E não é estudar no livro, ele vai procurar, através da sua curiosidade, o conhecimento e inventar o novo conhecimento. Isso que é o mais importante. Então, quando você se forma, por exemplo, eu me formei em medicina e me tornei um cientista. Mas o que eu gostaria de fazer, o que eu gostava de fazer, era buscar o conhecimento. E eu percebi isso durante a formação na medicina. Como que eu poderia contribuir com um novo conhecimento? O que eu fiz? Procurei a iniciação científica. Então, a iniciação científica, durante a graduação, ela é extremamente importante. Porque a iniciação científica, a gente tem o acesso aos laboratórios. Isso pode ser na graduação de medicina, na graduação de física, na de matemática. Você tem contato com o pesquisador, com o laboratório. E você vai ser introduzido à metodologia científica, o pensar de forma científica. Isso não tem mistério nenhum. É só uma metodologia de você pensar e verificar como o mundo é e desvendar esse mundo através da ciência. Isso também pode acontecer por meio dos cursos tecnólogos, né? Pode. Você tem vários níveis de formação. O tecnólogo, a única diferença é o tempo na graduação, né? Mas ele também pode se tornar um técnico em ciência, ou ele pode se especializar, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer o pós-doutorado e assim por diante, e se especializar. O que é importante? Você fazer a sua graduação, estudar muito na sua área de competência, fazer uma iniciação científica é muito importante, fazer uma pós-graduação, mestrado. Por que o mestrado? O mestrado te introduz às carreiras científicas dentro do laboratório também. E também depois o doutorado e também depois o pós-doutorado. Eu vou te dar um exemplo. Precisa de muito dinheiro para isso? O meu exemplo, eu nunca paguei um centavo na minha educação. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, desde o primário. Então, não necessariamente os investimentos para ingressar na carreira científica precisam ser elevados, né? Não, é isso que eu gostaria de dizer. Então, entrei na universidade sem pagar um tostão, me interessei pela iniciação científica, ganhei uma bolsa de iniciação científica, que é paga pelo CNPq, pelas Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, que me deu ainda a oportunidade de ganhar algum dinheiro e me dar algum subsídio durante a graduação. E depois eu entrei no doutorado e também pago pelo Estado, eu ganhei uma bolsa de doutorado. É claro, eu estendi a minha formação de médico 6 anos, depois o doutorado eu fiz em 2 anos, mas eu estendi. Mas tudo isso foi financiado pelo Estado. Isso é uma coisa muito importante no Estado brasileiro.
O Estado brasileiro financia a sua formação. O que normalmente leva um jovem a se interessar pela ciência e querer se tornar um cientista? O jovem ele tem que ser sempre desafiado, porque o jovem é um ser em formação. Então o jovem ele está sempre curioso e ele precisa ser instigado. O que precisa ser feito no jovem, para o jovem? A boa educação, bons professores que estimulem a curiosidade. O desenvolvimento de um cientista é um movimento natural para que esse desenvolvimento ocorra. E para finalizar, que conselho você daria para quem deseja seguir a carreira científica? Olha, eu vou parafrasear o nosso ministro, que ele gosta muito de dizer: estude, persevere e faça mais aquilo que esperam de você. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!